Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em uma edição, claro, da Baile Books Cast, né? Que é o podcast da Baile Books que vem aí fazendo muitas coisas com os leitores e, claro, transformando muitas vidas, aquela que ouve e que aplica também. E hoje é um momento bem diferente. Hoje a gente tem aqui uma escritora, Andréa Schwartz. Essa mulher que saiu em manchete de jornais, sabe, revistas, jornais, que é incrível, que também teve uma polêmica. Ai, meu Deus, bota a música de suspense aí. Dudududududu. Teve polêmica. Então essa mulher aqui, ela é brasileira, mas foi para fora do Brasil, em Nova York, em busca de sonho, trabalhou muito, conquistou muitas coisas, mas também, como ela diz, luz e sombras, muita coisa aconteceu no meio do caminho. E aí a gente vai conhecer essa mulher linda, maravilhosa, cheirosa, porque eu estou aqui, mas estou sentindo o cheiro do perfume dela. François, francês, tô brincando. Landréia, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Como tá pra você esse momento, seu primeiro livro, contar a tua história? Depois de tanto tempo, né, tô bem feliz, Sim. tô bem feliz, esperamos que as pessoas gostem também, Hum. e estou um prazer estar aqui com vocês, com a editora Bailey? É Bailey ou Bailey? Olha, Bailey, você quem manda, Bailey maravilhosa. Books, e agradeço a Thaís e Orlando também por terem me convidado. Estou aqui da França, aqui diretamente só para o podcast em Florianópolis. É muita honra, né, acho que todos nós da Bally Books, a gente se sente muito honrado, né, que primeiro que é uma disposição imensa de você sair da França para vir para cá, a gente tem todo quando a gente fala de custo, a gente não está falando só financeiramente, mas é um custo de tempo, de energia, de acreditar. Isso também é sobre acreditar no seu projeto. O quanto essa história, né, a verdade que às vezes a gente acaba ocultando por medo, por alguma situação, o quanto essa sede de falar a verdade, de mostrar para o mundo por trás, né, da entre luz e sombra, o que realmente aconteceu. Verdade, E exatamente. você tá maravilhosa, como sempre. Você também. Andréa, Obrigada. se pra gente começar, que a galera também quer entender, quando foi que você chegou de Nova York, você que é do Espírito Santo, conta um pouco, assim, pra galera entender, assim, como foi que você saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos ou para Nova York, eu não sei qual foi a primeira cidade que você foi. Conta um pouco disso pra. Não, então na verdade eu sou capixaba, Hum. eu fui para o Rio, terminei o ensino médio no Rio, e aí eu conheci o italiano na verdade, não foi para estudar em Nova York não. Ah. Eu fui pra Itália, e morei na Emília-Romanha, Módena, é uma região da Emília-Romanha, e lá eu fiquei, na verdade eu já fui com permesso de soggiorno, que é uma residência, em que a princípio eu não tinha nenhum interesse, Rose, não tinha interesse nenhum de sair do Brasil. Sim. Foi exatamente, existe até um ditado engraçado, não sei se você já ouviu falar, em italiano, um ditado que chama assim: "Va dove porta tuo cuore", Uau, vá do aeroporto Tocuari. "Va dove porta tuo cuore", significa: "Vá onde seu coração te leva", Oh, e uau. foi essa a razão. E seu coração te levou até? A Modena, na Ah. Itália. E lá, como foi esse momento? Então, nessa época eu era bem ainda, digamos, aquela menina do interior lá, na minha história, né, Hum. não tinha, sim, ambição a gente nasce. Eu acho que você a questão da ambição, eu sempre fui, acho que ambiciosa, desde criança, mesmo com todas as dificuldades e a vida humilde toda que eu tive, eu quis ter algo mais, quis ser alguém, digamos assim, né. Sempre eu fui atrás de estudar sozinha, mesmo sem família, sem estrutura familiar, sem família, sempre corri atrás, porque eu tinha um propósito, uma ambição na vida. Sim, Então, a início, quando eu fui para Itália, eu não tinha nenhuma ambição de ir pra fora do Brasil, não tinha mesmo. sim. Só que foi como eu te disse, né, vá dove porta a tua cuore, que eu fui parar em Modena, que é no norte da Itália. E a início foi, assim, interessante, porque eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia, que inclusive eu até conto, né, da história da prima donna, como a mulher é valorizada, e aquilo eu não conhecia aqui. Lá é diferente do Brasil, é? A mulher lá é mais valorizada ou menos valorizada? Na Itália, a mulher é em primeiro lugar. E é? Ah, não sabia. É muito interessante. Depois da Itália, é a Escandinávia, é onde tem maior número de mulheres Sério? no poder, na política, é da Escandinávia. Uau. Tem maior porcentagem de mulheres que homem. A segunda é a Itália, pela questão da valorização da mãe. A Sim. mãe é tudo.
Então a mãe e a mulher é a mesma coisa, isso é bem interessante, porque não sei, hoje, eu estou falando de coisas de há muitos anos atrás, e para mim que tinha uma naquela época, eu assim, eu achava eu acho que não sei hoje se as coisas mudaram, mas existia um machismo mais predominante. Sim, Então, quando eu cheguei, que eu vi que a mulher era muito importante, aquilo eu comecei a gostar de morar fora. Essa foi uma das razões maiores que eu comecei a gostar da Itália. sim. Então, a início eu fui para Itália, eu trabalhei para Parmalat, meu ex-noivo era sobrinho do dono da Parmalat, o Marcello, e aí eu trabalhei, fiz algumas campanhas para eles, coisas mesmo locais. O relacionamento não durou, eu fui para Inglaterra fazer um curso de inglês, que eu sempre quis fazer. E lá na Inglaterra que eu fui parar em Nova York. Foi Uhum. tudo, né, como diz, acontecendo naturalmente, Sim, sem sim. nenhum projeto. Tá, e quando você chegou lá em Nova York, né, o que que aconteceu? Depois você despertou algum sonho, como você disse: "Não, quando eu cheguei lá eu não tinha muito sonho, não, acabou acontecendo, eu fui levada pelo meu coração". Mas e quando você chegou lá, que você viu um mundo diferente, pessoas diferentes, uma cultura diferente, que você sair do Brasil para ir para um outro país, não é ir para um outro estado, né. Não. Então você já começou numa valorização das mulheres que é diferente do Brasil. Então, quando você chegou lá em Nova York, como foi ver aquele mundo? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não cheguei em Nova York. Eu fui a passeio em Nova York, mas eu fui morar num lugar que chama Cambridge, Sim. e eu morava exatamente na Harvard Square, que era do lado da Harvard. E ali, assim, a início foi complicado, porque a língua, a cultura, eram coisas bem diferentes. Depois eu fui me adaptando. E quando você chegou em Nova York, Andreia, como foi aquele momento? O que que aconteceu em Nova York? Então, quando eu cheguei em Nova York, eu fui inclusive introduzida por uma amiga, que já morava lá, e eu fiz os cursos de modelo, eu fui fit model para uma empresa que chamava Louis de Carlo. É lá que eu fiz umas conexões, tive vários contatos, eh, como você sabe, as coisas vão acontecendo, uma pessoa apresenta a outra, indicações, eu sempre fui muito, eh, digamos, extrovertida, e aí isso me ajudou muito também, ter esse networking que eu tive vários conhecimentos, fiz várias viagens, conheci várias pessoas conhecidas, famosas, que eu escrevi lá no meu livro, que é interessante vocês lerem, para eles entenderem melhor, mas foi muito legal, eu vivi bem intensamente em Nova York. E aí você caiu na mídia de Nova York, que foi a mídia internacional. Então, eu caí na mídia em Nova York, sim, eu na verdade fui presa, né. Você chegou a ser presa. Isso, fui Como foi essa presa. história? Eu depois de alguns anos que eu já vivi em Nova York, eu tinha alguns amigos, eu acho que eu comecei a incomodar algumas pessoas, e esses meus amigos que, tipo, eram meus amigos que eu achava que eram meus amigos, na verdade eles estavam fazendo uma armadilha, eles eram policiais disfarçados, porque eles estavam querendo que fizeram uma armação para que eu fosse presa, assim eu acredito que eles poderiam também ter meus pertences, como estrangeiro seria mais fácil, não sei exatamente, mas assim que eu vejo e foi toda uma armação. Eu conheci um amigo, que eu também escrevi do livro como foi o nosso conhecimento, a gente se conheceu no Sorrogram, Normo, né, e depois de um tempo eu fui apresentada para o Scott, a gente fez jantares, a gente saía bastante. Um dia eu chamei minhas amigas, a gente saía, eu tinha vários conhecimentos, eu conhecia vários modelos, normal, porque eu vivia nesse mundo. E então ele criou uma situação como se eu fosse uma agência. E um dia, todo mundo conhece alguém, né, todo mundo conhece uma costureira, ou todo mundo conhece um amigo de um amigo, Que conhece alguém, né? que conhece alguém, isso. E eu chamei esse meu amigo, eu vou só falar um nome fictício, né, é João, por exemplo, e falei: "João, é meu amigo", que eu achava até que era meu amigo, Norman, "tá querendo saber se tem algo para o amigo dele que vai ter uma festa de solteiro". Eu fui lá, liguei, bem ingênua, pedi para ele o que ele queria para uma festa de solteiro. Quando retornei em casa, entreguei para ele, fui algemada como traficante de droga, Meu por ter Deus. chamado alguém que conhecia alguém. Então eles já estavam alguns meses, como diz, eh, Planejando. planejando aquilo ali,
E como a gente saía, eu saía com as amigas, eu apresentei as amigas, inclusive também tá explicando um ensaio fotográfico que ele tinha me pedido na minha casa, Sim. e aí foi tudo assim, eles estavam já armando vários meses, sabe, tipo aquela coisa de televisão que você vê em filme mesmo. Nossa. E em junho de 2006, já tem tempo, dia 6 de junho, 666, olha o número, 6/6 de 2006, 666. eu nunca mais voltei para minha casa. Fui Nossa. algemada com todas essas, esses como fala, desculpa, charges, eu me deu um branco aqui, porque eu moro muito tempo fora do Brasil. Fui, hã, deu um branco, como é que é o nome quando você é acusada, desculpa. Aí eu tive todas as acusações de como agenciadora de modelos e também como traficante de drogas. Então, ou seja, eles fizeram toda uma armadilha, né, e para simplesmente te prender. Sim. E quando você diz assim: "Ah, mas, ele era meu amigo", e tipo assim, inventou algo que não acontecia e do nada você foi parar na prisão. Como foi chegar, tipo assim, sem entender o que está acontecendo, minha primeira noite na prisão? 3 dias eu fiquei em choque. Eu sinceramente não sentia, eu achava que era eu achava de verdade que eu estava, num sonho, Sim. um pesadelo, né, que isso não é sonho. Eu achava que eu ia acordar daquele pesadelo, por uns 3 dias eu não estava acreditando, até passarem dias e eu sair nas todas as manchetes, nas primeiras páginas, em que um coreano fotógrafo, hã Tim Roberts, que eu não sei onde se encontra, mas que vende minhas fotos até hoje, vendeu todas as minhas fotos que eu tinha feito ensaio para ele, para toda New York Post, Daily News, para todas as tabloides de Nova York. E você não teve acesso a nenhuma dessas fotos depois? E eu mesma nunca tive acesso nessas fotos não. E ele vendeu para todos os Todas, jornais, recebeu para por vários aquilo sites, e nem por falou com vários você. anos, eu não tenho nem ideia o paradeiro de ninguém, porque você, chegar numa sua casa onde você já vivia 6 anos, onde tinha todos os meus pertences, tinha minha vida ali, o imóvel era meu, era o segundo imóvel que eu tinha comprado, o primeiro eu tinha vendido, ganhei $630.000, esse era do lado do Central Park West, era de um designer famoso, arquiteto famoso Sim. inclusive, e depois de você ser algemada no seu prédio e nunca mais entrar, Mas esse até hoje você nunca mais entrou? então eu fiquei aí foi uma outra história longa que eu explico um pouco lá no livro. E tudo isso então você explica num Eles livro, né? explicam, Tipo, senão eu vou como ter que foi de contar o livro, não é, como vai foi ficar não vão querer ler meu não livro, hein, Rose. como foi de verdade na prisão, tudo Sim. certinho. Esse livro tá forte, viu, fortíssimo. Mas, Andréa, só uma pergunta no sentido assim, claro que a pessoa vai ter que ler seu livro para entender na real, mas você era verdade ou era mentira tudo que te acusaram? Porque teve muita acusação, quando fala de mídia, não foi só: "Ah, ela foi presa", não, teve muita acusação, muito sensacionalismo. Era verdade ou era mentira o que a mídia falava? Olha, honestamente, às vezes as pessoas até não acreditam, né, que como é que pode ser Você virou tipo um tão personagem sim. público, né? É, exatamente, high profile, em que foi bem complicado e olha, é como eu te disse, a gente comete erros, Sim. ok, se eu disser que eu não cometi nenhum erro, eu estou mentindo. O meu maior erro foi, ter o meu maior erro foi, ter chamado uma pessoa que eu não tinha nenhum vínculo para ajudar uma outra pessoa a fazer um crime. Por que que eu fui chamar alguém que eu não tinha nenhum profit, não ganhava nada com aquilo, uma substância ilícita? Sim. Para quê? É claro que eu tinha, assim, uma vida agitada, eu conhecia pessoas, eu tinha pessoas que me ajudavam, eu tinha namorados ricos. E muita gente hoje vive assim, a mulher, você sabe muito bem, seria, como eu diria, hipocrisia minha, né, ser o contrário. Mas, o que eu posso te dizer é que muita coisa foi mentira, muitas. E tem explicando no meu livro como foi exatamente que como aconteceu. E outras coisas também, outras mentira, aumentaram, inventaram daquilo ali, acabou inventando de uma coisinha, acabou inventando outras histórias, Como telefone e sem nisso a sua vida estava em jogo, né, André. sim, sim.
E a gente fala assim do lado da prisão, mas e quando você saiu? Você teve algum preconceito ou quando você saiu as pessoas: "Ah, ela saiu, então é inocente, está tudo bem"? O que que aconteceu depois? Infelizmente para sair, até para sair foi complicado, né, porque foi na época da queda do governador, que foi também uma outra história que assimilou a minha história, porque encontraram um e-mail de um assessor do ex-governador, e aí a FBI não me deixou embarcar, então fiquei, assim, mais tempo ainda. Depois eu fui para imigração, eu tinha o green card provisório, só que eu tinha que ficar mais tempo e eu sinceramente pedi para ir embora. Eu não estava aguentando mais o massacre americano na prisão, e aí eu pedi para ser deportada e eu pedi a embaixada veio, me ajudou, digamos, chegou a interpelar para mim sair mesmo dos Estados Unidos. E quando eu voltei, fui chamada para Playboy, até na verdade eu me escondi, eu estava muito mal, e eu até não respondi ninguém, depois eu falei: "Ai, sabe de uma coisa? Acho que eu vou". E aí quando eu entre não é mentira, quando eu fui falar com a Playboy falou: "A gente acabou de assinar contrato com a menina do BBB, e você não demorou muito a responder", aí eu fui com a Sexy. Aí foi que eu fiz a Sexy, mas assim, eu depois que eu cheguei, sim, eu tive vários preconceitos. Foi bem complicado, as pessoas me viam daquela forma ali da mídia e como você vai, como você vai se explicar às pessoas? Sim. Quando vira uma bola de neve, só você lendo realmente o meu livro você que vai conseguir entender o fato que aconteceu e quem realmente é a Andrea. Já vou ler com certeza. O primeiro vai ser para mim ler. Andréa, se fosse para você voltar nessa época, sinceramente, você faria alguma coisa diferente? Você acredita, né, que seria necessário você fazer algo diferente ou tudo aconteceu para tornar a Andréa que é hoje, para viver o propósito que você vive hoje? Olha, eu acho que sim, a maturidade é muito importante. Eu acho que 2 coisas que eu, tipo, não faria, retornaria ao passado, primeira coisa, em inglês chama subestimated, Sim. eu subestimei. Eu acho que eu com 23 anos comprei meu primeiro 22 para 23 comprei meu primeiro imóvel, pra uma pessoa que quase passou fome, que ia comprar 2 ovos com tomate, que tinha um pai que infelizmente era alcoólatra e não tive praticamente família nenhuma estrutura familiar, não vivi com ninguém, vivi com meus pais, né, não tive meus pais. E com 22, 23 anos comprei meu primeiro imóvel. E com 27 tinha um imóvel, um loft no Chelsea. E eu acho que ali eu devia ter sido mais humilde e não subestimar as pessoas. Esse é o meu erro, que hoje com a maturidade eu entendo. Fora isso, o resto, não sei. Andréa, você acha que a sociedade hoje acaba pesando ou julgando as mulheres que saem do padrão ou você acha que não, que é a gente mesmo que acaba, tendo esse comportamento? Não, julga sim, e eu acho que, também tem muitas inveja, né, as pessoas e infelizmente a gente é meio que sacrificada, porque a gente consegue, se desenvolver, somos mais empoderadas que as outras, e a gente deveria não ser assim, eu acho que as pessoas deveriam ter mais confiança em si, sair daquele tipo de vida que não estão felizes e não terem medo de ter aquela vidinha por não ter medo de ter coragem, né, de ser uma mulher forte. Mas infelizmente a sociedade atrapalha muito nesse sentido, que as pessoas têm medo exatamente por isso. Entendi. E é uma hipocrisia, né. E assim, quando a gente fala de sair do padrão, eu acho que até nas suas conquistas, principalmente para a época e tudo mais, você saiu do padrão, né, você até É, comprou o carro, apartamento muito nova. Como foi seu primeiro apartamento? Você até falou que: "Ai, comprei o primeiro apartamento no Rio de Janeiro, depois eu comprei alguns imóveis", mas assim, isso também para uma mulher naquela época da sua idade é sair do padrão. é verdade, verdade. Comprei a cobertura ali na Siqueira Campos, era até o pai da Débora Seco que era proprietário, com a madrasta dela. E é verdade, sim, bem, como você sabe, o meu primeiro depois eu comprei também o a imóvel da minha mãe, e ajudei minha família inteira, e depois nos Estados Unidos também tive imóveis em umas áreas bem, né, alto padrão, mas, eu acho que assim, para mim até que não eu via como normal, né, mas as pessoas veem diferente. O que é mais devastador? O que foi mais devastador para você? A cela fria ou
todo esse sensacionalismo, toda essa mídia que teve, negativa na verdade, Uhum. em a seu respeito? O que foi mais devastador para mim, você Sim, diz? Olha, são coisas diferentes, né. Uma coisa, você tá numa cela, que te proíbe a sua liberdade, você sente de uma forma, é muito doloroso. Mas também estar numa mídia em que as pessoas te julgam, te sacrificam, que todo mundo fez dinheiro em cima de mim, que todo mundo vendia coisas ruins, só desgraça, ninguém sabia falar o bom da Andreia, era só mídia, manchete no mundo inteiro. Eu disse meu ex-marido americano disse que ele estava pegando um voo pra Tailândia, e estava lá minha notícia. Então assim, o pior de tudo isso foi quando eu voltei realmente, em que você viu como a sociedade te via. Eles não queriam saber quem era a Andreia, eles queriam saber aquilo ali, como você se explicaria. Mas graças a Deus eu tive como algumas pessoas que acreditavam em mim, que me conheciam, então eu consegui superar, e eu acho que eu já superei. sim. E acho que na vida, na verdade, no fundo, o que importa é você e Deus, e acho que ninguém, deve julgar ninguém, assim, o mais importante é você estar bem com Deus e superar tudo isso, e eu acho que eu superei. Linda. E como você conseguiu, quando você fala que superou tudo isso, como você conseguiu, na verdade, dar a volta por cima, ser quem você é hoje, empresária e tudo mais, e emocionalmente falando, é porque não é só: "Ai, fiquei presa, ai, a mídia falou muito de mim", mas as suas emoções aí que estavam envolvidas, a sua família, isso tudo também faz um vendaval na gente, né. Como você conseguiu, mulher, sair desse lugar? Quando você saiu da prisão, você se erguer novamente, como foi? Ai, foi difícil, como eu te disse, infelizmente, especialmente na área de querer algo como trabalho, ou abrir algo que, né, eu sempre fui empreendedora, infelizmente nunca me vi trabalhando pra ninguém. Eu me lembro que teve vários preconceitos, eu me lembro até hoje, eu não esqueço, foi uma situação estranha, eu tinha pedido a Chili Beans. Sim. Eu tinha um amigo em Minas, eu não me lembro, sabe, tem coisa que te meio que te, assim, ficam, né, marcadas. E eu virei pra ele e falei: "Ah, eu quero comprar, uma franquia da Chili Beans, que eu acho que Hum. é bem interessante". E aí ele virou e falou assim pra mim: "Mas eu não te vejo, assim, empresária, dona de uma franquia Chili Beans. Acho que você deveria abrir uma agência de garotas". Aí eu fiquei assim: "Gente, não acredito nisso", como as pessoas têm esse preconceito grande, né. Então assim, Você acha que foi por causa das sim, com polêmicas, tudo? certeza. Então assim, mas olha como o ser humano, né, o ser humano, ele e o perdão, quem somos nós para julgar alguém? É. Que a sua essência, ninguém te conhece de fato. E quem não tem pecado, né, É, tira a né, primeira joga a primeira pedra. parte, pois é, a primeira a primeira pedra. Então assim, como eu superei, eu acho que é força e Deus mesmo, Rosi. Eu acho é o que temos que ter na vida, né. Você chegou, quando você falou nesse preconceito e tudo mais, chegaram até te chamar a ser candidata, teve uma história assim, né, Sim, também? foi. Eu fui chamada pelo PRP do Espírito Santo, Sim, e, na verdade, infelizmente, a gente tem umas experiências na política que a gente aprende, né. A gente, na verdade, nós, quando é um partido de legenda pequeno, que querem fazer legenda, eles chamam as mulheres, ainda acho que naquela época eu estava no holofórico, então foi um pouco meio que usada. E quando eu percebi isso, no meio da campanha, eu recuei, saí. Mas foi chato porque todo mundo já sabe como é que é a política, infelizmente, no Brasil, e foi uma até hoje, tá, experiência, Andrea? não Não foi só muda. no passado não. Hum. Até hoje existe sim ainda algumas questões, né, pela legenda, pega mulheres, enfim. E quando você vai para o lado da sua beleza, porque a beleza foi algo que te abriu muitas portas, né? Uhum. Mas você achou que a beleza também te aprisionou em alguma questão ou não? Foi só coisas boas ou teve o seu lado, assim, tipo: "Opa, só porque eu sou muito bonita, eu chamo muita atenção", teve essa alguma medida de beleza ou foi tranquilo pra você sempre? Olha, não sei, eu acho que essa beleza aí toda eu não vi, assim, dessa forma. Mas, sempre tem os lados, assim, os 2 lados da moeda, né. Existe a inveja que eu sinceramente, uma delas que aconteceu comigo, eu acredito que tenha sido por isso, lá do Sim. caso dos Estados Unidos, mas fora essa parte aí, foi benéfico. O que as pessoas mais se enganam quando falam de você?
Ah, os que mais se enganam realmente é tudo aquilo que eles liam, né, que eles leram. Se eles conhecessem realmente a verdadeira Andreia, tenho certeza que tudo mudará os pensamentos, né, então mas eu acho que está bem explicado o livro, não, Rose? Sim, e quem é a verdadeira Andreia, por trás da história que o mundo contou, a mídia contou, o sensacionalismo contou. Uma excelente filha, filha de Jesus, uma excelente mãe, uma mulher forte, empreendedora, que não desiste nunca. Se hoje, que a gente não vai falar tudo do livro, né, que aí a pessoa Ah, vai ter que ler o lógico. livro, mas se fosse para você entregar esse livro, esse é o livro dela, gente, que fala sobre as manchetes internacionais e todos esses casos, se fosse hoje para você escolher alguém, uma única pessoa, a primeira pessoa para entregar o seu livro, quem você Olha, gostaria que lesse e por quê? teria várias pessoas, mas, bem, seria várias de verdade, fica até difícil, mas eu acho que são 2. Posso falar 2? Pode falar 2, 3. Meu filho, porque foi muito difícil para ele ver toda a situação da mãe Sim, dele, ele era pré-adolescente, sim. tá, ele estava ainda entrando na adolescência. E hoje o meu marido, que Sim. acredita em mim, que me conhece de fato, que me ama e que eu sou muito realizada e amada e feliz com ele, Fabian Stiller. Ai, que lindo. Mas Andréia, aí ele vai cortar agora essa parte, você falou: "Foi bom". É. Desculpa. Mas ele já tá terminando, sabe. Mas aí ele corta, Acho né, que no João? final, Ele vai cortar. João, corta aí nessa parte. só que eu falei que tá bom, É, achei que a mas gente pronto. tivesse acabado, né. Vamos Tá lá. acabando, né? É. Tá. Achei que esse Andréia, aqui era o final. entrando. Andréia, pra esse momento final agora, se você quiser também falar alguma coisa, esse momento é seu, fique à vontade, fale o que o seu coração mandar, ou dê um recado para as mulheres, né, que hoje são modelos também, ou para toda mulher nesse mundo, para quem você quiser. Abre o seu coração, olha para essa câmera aqui Ali, e ok. fala o que você quiser. Bem, hoje o recado seria: não tenha medo, vá em frente, acredite em você mesmo, que você é capaz. Não ligue o que as pessoas falam, porque quando você precisar de alguém, ninguém vai estar do seu lado. E eu quero agradecer a todos vocês, a você, Rose, aqui também a Beila, pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria muito que vocês realmente pudessem ler, para realmente, se quiser um dia, conhecer a verdadeira Andréia. Que E é isso. linda, Andréia, é uma honra, na verdade, assim, a honra é toda nossa, né, de ter uma pessoa como você, disposta a abrir o seu coração, histórias que também, através do seu exemplo, pode transformar a vida de outras mulheres, né. E é interessante, você fala também aí no livro, a gente não falou sobre isso, mas eu vi que você fala no livro sobre todo mundo, você estava em capa de revista, na Sexo e tudo mais, mas você não se sentia tão bela assim. Lembra que eu até te perguntei sobre a beleza e você disse: "Ah, eu não me senti assim, mas tudo bem". Não. E isso é muito real, eu também já Uhum. tive esse sentimento negativo, ou seja, Isso. não importa onde você está, mas sim como você está. E toda a sua infância, né, que na verdade veio de lá esse sentimento de não se sentir bonita e tudo mais, e que de uma certa forma caminhou por você. Isso você fala também no livro, né? Falo sim. Isso mesmo. Então, esse livro, você não tem noção, eu indico a você verdadeiramente para conhecer essa história. Essa história não é só polêmica, é algo sensacional. E, Andréia, hoje, né, para a gente encerrar assim com chave de ouro, hoje você é empresária, o que mais você faz? Como é? O que que você tem? É empresária em que ramo? Quem foi hoje você disse que é casada, tem seu esposo que te apoia, que inclusive está com você Está aqui também. aqui Fala um hoje. pouco sobre isso para as pessoas te conhecer agora, a empreendedora Andréia. Então, como eu falei, né, eu fiz gestão empresarial, na UVV. Hã, e aí, então, agora tive uma empresa no Espírito Santo e vendi. Foi que aconteceu que eu fui parar na Europa, moro na França hoje, Ah, e francesa. na França tem um restaurante num lugar que chama Valenciennes, Eu que é vou lá, o viu. norte da França, muito legal, o restaurante é lindo, em frente a um monumento histórico, na praça principal, e a gente abre todos Todos os os dias, de dias, domingo a domingo. domingo a domingo, de 8h30 até meia-noite, a gente não tem férias. Sério? Sério, sério. E chama-se Boston Company, Brasserie. Paixão, desculpa, tradição do norte, paixão do Brasil. Ai, que chique, É francês brasileiro.
Que chique. É, E aí você mora lá também, né? moro, Você veio claro. no Brasil só para visitar a família, fazer E podcast? aqui em Florianópolis fui só pra editora mesmo. Ó, que legal. Então você, quando for na França, já sabe, e lá pode visitar esse monumento histórico Claro, também? Pronto. Então, tem que além de ser comer num restaurante maravilhoso, Notre-Dame, você ainda vai visitar que fica em frente, né, isso, em de um frente. monumento histórico desse Ele é restaurante. bem grande, fica toda a frente do monumento, fica o andar, temos 2 andares, o restaurante, O restaurante todo é 2 são andares. 2 andares. Uau, que legal. É bem legal. Parabéns, parabéns Obrigada. por ser essa mulher forte, corajosa, capaz, você é incrível. Conte conosco, somos muito gratos por você estar aqui, de verdade. Nos sentimos eu falo em nome da Bali, né, isso é uma honra demais. Imagina, gente, alguém vir da França, então isso é uma honra e que Deus abençoe você, que esse livro realmente possa trazer a verdade, que as pessoas se identifiquem, né, com as histórias. Tomem cuidado com as decisões e com quem confia, que às vezes você confia em alguém e Pode que ser seu abismo. pode ser em vez de ser seu amigo, se torna seu abismo. É tudo sobre aprendizado. E isso é vida, a vida é sobre isso, né, Obrigada. é sobre aprendizado. Deus abençoe vocês e Obrigado, tchau. obrigado, Rose.